Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast aqui. Tô entrando antes do episódio aqui rapidinho para dar um recado. Esse episódio aqui é uma continuação de outra parte. Então, se tu não assistiu a parte anterior, fica ligado, dá uma olhadinha no nosso canal, Instagram, Spotify, nas nossas redes sociais, que a gente já tem uma parte anterior. Então, agora vai começar esse episódio aqui. Espero que ele acrescente a tua vida de fé e te edifique. Abraço. Passado esse período, o período dos juízes, começa então o período dos reis. O povo de Israel, ele vai pedir um rei. A gente vai ler esse texto, eu acho? Vai, vamos ler esse texto. O povo de Israel pedindo um rei. Só antes disso, só para a gente ter noção da grandeza de Deus, e assim como a gente falou de Josué, que talvez por ler a lei e por entender que nas maldições Deus falava muito sobre o povo se desviar e o povo idolatrar, e por isso ele luta para perpetuar a escritura, para perpetuar a lei, para que o povo mantivesse o foco na lei. A gente pode perceber que também na lei, lá em Deuteronômio, vamos fazer essa leitura, Deuteronômio 17, 14, eles ainda tinham Moisés como legislador, e Deus já está falando de uma coisa que aconteceria lá na frente. Deus já está falando, quando vocês tiverem um rei, Deus vai dar leis que falam sobre como um rei deveria se portar. Moisés não tinha intenção nenhuma de se tornar rei, Josué nunca quis se tornar rei de Israel, mas Deus já sabia, cara, lá na frente esse povo vai me pedir. Lê para nós aí, Deuteronômio 17, do 14 ao 20. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado dessa lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que se prolongue os dias no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Então olha que loucura. Moisés está comunicando algo de Deus ao povo. E ele já antevê o seguinte, quando vocês estiverem estabelecidos, vocês vão querer um rei. É o próximo texto que a gente vai ler. Só que existem já orientações, previsões e principalmente leis de como o rei deveria se portar. Primeiro, o rei não deveria fazer negócios com o Egito e nem retornar ao Egito, e nem criar cavalos. Criação de cavalos era uma das principais economias do Egito. E os reis fizeram isso. Os reis negociaram com o Egito, os reis criaram cavalos no Egito e alguns até voltaram para o Egito, se exilaram no Egito, quebraram o que Deus mandou. Segundo, os reis não deveriam casar com mulheres estrangeiras e nem ter muitas mulheres para si. Salomão teve 1000. Dentre elas, muitas estrangeiras, e foi o que levou ele ao desencaminhar total da sua existência. E existe uma ordenança também para que ao rei fosse entregue uma cópia da lei. E de novo, a gente vai ver a expressão, para que ele lesse e meditasse na lei, quando? Uma vez por biênio, não, dia e noite. Para que ele não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Cara, Deus anteviu todas essas coisas, Deus previu todas essas coisas, e a gente vai ver em 1 Samuel capítulo 8, o povo pedindo um rei. Então, Moisés
passa a bola para Josué, Josué passa a bola para seus juízes, líderes, aquela geração morre, Deus começa a levantar juízes e, de repente, o último juiz a ser levantado é um garoto chamado Samuel. Ele é também consagrado como um sacerdote, como um profeta, como alguém que ia trabalhar no templo. Quem quiser ler, vale muito a pena ler a história do nascimento e da ascensão de Samuel. Está no livro que tem o nome dele, né? 1 Samuel. No capítulo 8 de 1 Samuel, diz o seguinte, a partir do verso 1. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos como juízes e líderes de Israel. Então a gente ainda está no tempo dos juízes. Uhum. O primogênito chamava-se Joel, o segundo chamava-se Abias, e eles foram líderes na cidade de Berseba. Entretanto, os filhos de Samuel não seguiram seu exemplo. Ao contrário, deixaram-se seduzir e orientar-se pela ganância, aceitaram suborno e perverteram a lei e o direito. Por isso, todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel na cidade de Ramá. E responderam e ponderaram-lhe: Tu envelheceste, e teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. No entanto, esta expressão, constitui sobre nós um rei, o qual exerça justiça sobre nós, causou um profundo desgosto ao coração de Samuel. E então ele invocou o nome de Yahvé e orou ao Senhor. O Senhor Deus, então, lhe respondeu em seguida: Atende, pois, a tudo o que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Olha que interessante. O desejo de Deus sempre foi e sempre será, e continua sendo e sempre será, reinar sobre nós. Ele é o rei. Ele é o Senhor. Ele é quem governa. Só que o povo de Israel queria o quê? Um rei como as nações ao redor. Eles olhavam ao redor e as nações tinham rei e eles não. Eles tinham o quê? Um juiz, Samuel. Um cara já velho com filhos desviados. Deus diz o seguinte: eles não estão rejeitando você, mas sim a mim, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Verso 8. Tudo o que tem feito comigo, é Deus dizendo, desde o dia em que os libertei e os fiz subir do Egito, até este momento, abandonando-me e prestando culto e adoração a outros deuses, assim também estão fazendo contigo. Agora, portanto, atende ao que eles pleiteiam. Contudo, solenemente, lembra-lhes e explica-lhes todos os direitos do rei que reinará sobre eles. Samuel comunicou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe rogava um rei. E aí, o verso 11 em diante, ele vai dizer tudo o que o rei pediria. Os filhos de vocês vão ser levados à guerra, as filhas de vocês vão ser tomadas para servir de esposas, concubinas nos palácios, e mesmo assim o povo quer, mesmo assim o povo pede. É muito interessante que Samuel, ao exemplo de Moisés, ao exemplo de Josué, agora Samuel, no final da carreira, reúne o povo e o que ele faz? Comunica todas as palavras do Senhor ao povo. Que palavras? A gente pode entender que certamente estas palavras que a gente leu agora, de que eles não estavam rejeitando Samuel, mas sim a Deus, mas a gente também pode entender que ele faz novamente o que Moisés e Josué fizeram. Ele comunica a lei. Ele faz todo o caminho dizendo, olha, foi assim que Deus nos trouxe até aqui. Agora vocês pedem um rei. E Deus permite. E Deus libera. Deus não tem problema com isso. Porque não é carente. Sim. Porque não é pequeno a esse ponto. Entende? E o rei é escolhido. E, cara, é uma guerra. O primeiro rei, ele vai se chamar Saul. Vamos ler um pouquinho sobre esse cara e vamos prestar atenção em uma coisa, né? Lá em Deuteronômio 17, o texto diz que o rei deveria receber uma cópia da lei. Vamos ler. A escolha do primeiro rei. 1 Samuel, capítulo 10, bem pouquinho para frente aí, versos 24 e 25. Então disse Samuel a todo o povo:
Vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há um semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva ao rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino. Escreveu-o num livro e pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. O que Samuel faz? Escreve o livro da lei de novo. Uhum. Ele deixa claro, ó, existe um livro, existe uma lei a ser seguida, ele coloca diante do Senhor e quem é que vai ter acesso a esse livro? O rei tem que ter acesso. Por quê? Porque Moisés disse que o rei deveria ter acesso a esse livro. Sim, sim. E o fato do povo ter escolhido o rei, na verdade, mostra mais uma vez um erro que a nação de Israel cometeu. Porque eles já tinham, de certa forma, rejeitado a comunhão com o Senhor, o governo do Senhor, direto, lá com Moisés ainda. Quando o Senhor mandou que o povo se santificasse, lá em Êxodo 20, se eu não me engano. Uhum. Quando mandou o povo que se purificasse, santificasse, subisse ao monte, o povo falou, não, vai tu, Moisés, e o que tu falar a gente faz. E agora, mais uma vez, não, nós não queremos ser governados por Deus. Nós queremos um rei como as outras nações. Né? Que é um erro que a gente, como cristão, como igreja, pode recorrer ainda hoje. A gente olhar para o padrão do mundo e querer colocar ele para dentro. A gente pegar as expectativas que as pessoas que têm no mundo e absorver elas e botar a expectativa nessas coisas. Que não é uma coisa de hoje em dia. A gente vê aqui, sabe? Colocar a nossa própria vontade como rei sobre a nossa vida. Né? Jesus nos comprou, né? Ele não é só alguém que a gente pede a opinião, né? Uhum. Ele é nosso dono, né? Nós somos comprados pelo sangue dele. Então a gente perdeu essa noção. E no momento em que a gente decide tocar a nossa vida, que nem os juízes ali, como me parecer melhor, eu estou automaticamente dizendo, eu não quero o governo de Deus sobre a minha vida. Uhum. Ainda que às vezes eu não profira palavras, ainda que às vezes de aparência eu obedeça ao Senhor, mas no momento em que eu faço só o que eu quero, ou o que eu quero, eu estou rejeitando o reinado de Deus sobre a minha vida. Que é o que o povo fez aqui, né? É o lance do senhorio, né? Que às vezes no Novo Testamento a gente tem uma ideia muito romântica. Né? Dizer que Jesus é Senhor é muito romântico, é muito florido. Sim. Na verdade, senhorio tem a ver com isso, com um rei que governa, que rege as normas, que rege a forma de vida, que estabelece o padrão a ser seguido. E Jesus tem que ser esse rei sobre a nossa vida. Uhum. E a gente está passando longe disso como pessoa, como nação, como igreja. Falando bom português, cara. Cada um de nós faz o que bem parece. Uhum. Né? A gente está retornando ali ao final do livro de Juízes. Só que existe um padrão. E o padrão é a Escritura. É o que a gente está falando nesses episódios. A importância da Escritura, a importância da lei. Desde sempre foi importante. Sim. A Bíblia não passou a ser importante ontem ou há 100 anos, não. A Escritura sempre foi importante. O que Deus falou, o que homens inspirados pelo Espírito, conforme diz Pedro, escreveram, que não partiu de interpretação humana. O que esses homens escreveram sempre foi importante. Para o pensamento do Velho Testamento é a lei. Eles estão olhando para a lei e é importante, e sempre foi importante, o que estava escrito na lei. E é tão importante que a gente vê o seguinte, quando eles se afastam da lei, o povo declina. O povo é escravizado, o povo é maltratado, o povo é oprimido e coisas tenebrosas acontecem. Cara, tem um trecho do livro de Juízes que é horroroso, onde um cara parte uma esposa em várias partes porque ela havia sido estuprada e ele manda uma parte para cada tribo, ele divide o corpo da mulher em 12 partes, manda uma parte para cada tribo, tem uma guerra entre as tribos, é tenebroso. E acaba o livro com aquela frase que a gente leu, cada um fazia o que bem lhe parecia, o que achava melhor, ou o que achava que estava certo. É o que a gente tem hoje.
se te faz feliz. Não é errado, assinado Satanás. E não é assim. Existe uma escritura, existe uma palavra. Josué olhava para trás, via a lei. Os escritores do Novo Testamento olhavam para trás, viam todo o Velho Testamento, lei, salmos e profetas. Nós olhamos para trás e nós vemos lei, salmos, profetas e Novo Testamento. Evangelhos, o texto histórico de Atos, cartas paulinas, cartas gerais, cartas de Pedro. É isso que para nós é a Escritura, é a palavra de Deus, e é isso que a gente está tentando lembrar. Um detalhe que é importante. Nesse período aqui, entre Juízes e Samuel, a gente tem pouca ou nenhuma menção à lei escrita de Deus. Uhum. Pode ficar entendido que Deus não falava. Não. Na verdade, através da vida de Samuel, Deus estava orientando o povo. Uhum. Desde muito garoto, ele começou a ter encontros com Deus e o povo começou a perceber que, mesmo jovem, ele falava com sabedoria. Uhum. E tem um texto que vai dizer isso, que ele ia crescendo, ele ia ganhando o respeito das pessoas. O que Samuel falava ganhava peso, porque Samuel não falava do que ele achava. Samuel estava falando do contato que certamente ele tinha com a lei, por viver no templo, ou no tabernáculo, né, porque não tinha templo ainda, mas também daquilo que Deus falava, da direção específica que Deus dava a ele, e ele foi crescendo e ele se torna então o último juiz. O último juiz passa a bola para o primeiro rei, que é Saul, que começa bem, que vai bem, até o momento que ele acha que pode fazer o que quer. Uhum. Ele tem uma ordem, vai a tal lugar e me espera. Que quando eu chegar, Samuel diz para ele, eu vou sacrificar o Senhor. Cansado de esperar, Saul sacrifica. Estava com pressa. Ele faz o que o sacerdote deveria fazer, mas ele não era sacerdote, ele era rei. Naquele momento, Deus diz que estava tirando o reino da mão de Saul, e o reino é entregue a outro rei, ainda que demorou aí uns 18 anos para que esse outro rei assumisse, e a gente está falando de Davi. O homem, segundo o coração de Deus, alguns chamam de o pai da adoração, porque é um cara que escreveu muitos salmos, é um cara que era um músico, era um cantor. Tem um relato de momentos em que Saul estava endemoniado e que Davi tocava e cantava e o espírito maligno se afastava. Então, tem tudo isso acerca desse homem. Mas uma coisa Davi tem, e é o que nos diz respeito hoje. Davi amava a lei do Senhor. Davi era um apaixonado pela lei do Senhor, ele escreve muito e ele fala muito sobre isso, e é sobre isso que a gente vai trocar uma ideia agora. Boa. Falando em Salmo, então, aquilo que a gente tinha mencionado antes, de meditar na lei de dia e de noite, é um dos meus salmos favoritos, esse que a gente vai abrir. É o meu favorito, cara. É o teu favorito? Sim. Eu para mim, entre ele e o 119 também, que é um... É cabeça a cabeça. É que esse eu consegui decorar todo. O Salmo 119 eu tô tentando. Tem uns 26 anos lendo aí todo dia, dá. Ai. Meu Deus do céu. Salmo 1, então. A gente vai ler todo ele, curtinho? Curtinho. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas os caminhos dos ímpios perecerá. Olha o detalhe importante antes de tu falar dos outros pontos, tá? Uhum. A Almeida diz, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Uhum. Né? Olha como que a King James escreve. Pois conhecer o caminho do Senhor é o caminho dos justos. Para mim faz mais sentido. Por quê? Porque como que eu conheço o caminho do Senhor? Meditando na lei de dia e de noite. E esse é o ponto central
do texto que a gente está lendo. Isso é loucura, né? Sim. E, cara, bem-aventurado é aquilo que a gente fala, né? Que é um cara feliz, mais do que feliz. Né? É o cara que ele começa trazendo ideias contrárias, né? A famosa antítese. Então, o cara que não anda no conselho dos ímpios, não senta com os escarnecedores, não fica no caminho do pecado, né? E aí ele vem pro lado oposto. Esse cara, dizem que até que é uma técnica, eu ouvi falar que é uma técnica meio judaica, de pedagógica. De ensino e memorização, né? Hã? De ensino e de memorização. Isso, na verdade, até a questão de quando tu quer introduzir uma ideia, primeiro tu diz o que ela não é. Exato. Né? E aí tu entra com o que ela é, que é o que ele vai falar no 2. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Cara, é uma coisa simples, sabe? Ele gosta, ele tá aqui envolvido, meditando, matutando, lendo, relendo, pensando sobre a palavra de Deus, refletindo se minha vida está de acordo com a palavra de Deus. Esse cara é o que ele vai falar no 3. É o cara ele faz simbologias, né? É como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui uma pergunta. O que é o bem sucedido no padrão do salmista? É ser rico? Eu te devolvo a pergunta. Explica para nós, pelo texto aí, o que é o meditar. Porque talvez quem está ouvindo e assistindo não tenha noção do que é esse meditar. Levanta essa lebre e depois a gente volta aí no que é ser o bem-sucedido. Boa. A gente tem muitas religiões, elas têm a meditação. Né? A gente olhando o contexto aqui. Mas a gente vai ver pela construção bíblica que a meditação judaico-cristã, vamos chamar assim, ela, ao invés de se esvaziar como as outras religiões, que esvazia os pensamentos, lugar silencioso, ela vai trazer a ideia de encher, de preencher a mente ou o coração, como o salmista lá no 119 a gente vai ver, com a lei do Senhor, com a palavra de Deus. Então é a gente inculcar, voltando lá de novo para Deuteronômio, inculcar a lei do Senhor na cabeça, repetir, refletir, para meditar nela dia e de noite. Porque quando a gente nos preenche da lei de Deus, ela vai moldar os nossos caminhos, ou no mínimo vai dar, como a gente viu lá em 2 Timóteo, discernimento para saber se essa decisão, esse desejo que eu estou tendo, essa ação que eu quero tomar, ela agrada ou não o Senhor. Entendeu? Não vai ter, tipo assim, me agrada. Me agrada, eu vou fazer. Aí volta para Juízes que a gente viu ali. Não, meditar a lei do Senhor é encher ela, como o salmista vai falar, escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Então, ao meu ver, o meditar é se encher a nível, num primeiro momento, tem que ter intelecto, tem que ter na mente, e no segundo momento, isso a gente pode deixar para um outro dia, mas a revelação do Espírito Santo, a direção, o clareamento, a instrução que Deus nos dá através do Espírito Santo. Esse meditar bíblico tem a ver com uso de frases específicas, mantras, lugares específicos? O que a gente pode deixar como construção para quem está nos assistindo? Jesus ele até nos fala em Mateus 6, né, sobre o secreto, né? Então, acredito que sim, seja um lugar que pelo menos tu consiga ler a palavra de Deus sem ser muito interrompido, ter um contato pessoal com Deus, né? Deus ele deseja se manifestar, claro, a igreja como povo dele, mas com os indivíduos também, que cada um tem a sua função. Então eu acredito que seja um lugar silencioso, né? Um tempo de oração, pedindo a Deus que clareie, que fale através da sua palavra no nosso coração, e com a Bíblia dele aberta, com a palavra dele aberta, não só repetindo mantras, versículos isolados, mas sempre aquilo que a gente fala, ler ela como um todo. Né? E aí
todas aquelas coisas que a gente tem como apoio, que eu comentei, contexto histórico, o autor do livro ou da carta, para quem ele mandou, o que estava acontecendo, né? Acredito que tendo esses elementos já é um bom começo. Então tá. Cara, tu perguntou sobre o que é ser o bem-sucedido, né? Sim. O próprio verso 3 já vai nos cantar a bola. Ser bem-sucedido é ser como uma árvore plantada à margem de águas correntes. O que isso significa? Uma árvore plantada à margem de águas correntes dá fruto no tempo apropriado. Suas folhas não murcham, tudo quanto realiza isso, referindo ao homem, prospera. Isso é prosperar. É dar fruto no tempo apropriado. Ser bem-sucedido não tem a ver com meramente ficar rico de um dia para o outro, porque talvez de um dia para o outro não seja o tempo apropriado de enriquecer. Ser bem-sucedido, se a gente for pensar na vida do próprio Jesus, e se a gente for pensar na vida dos apóstolos, eles não foram bem-sucedidos do ponto de vista humano. Nenhum deles foi rico, nenhum deles virou rei, com exceção de Jesus, que é rei, já é rei. Nenhum deles morreu deitado em berço esplêndido, pelo contrário. Jesus foi crucificado, seus apóstolos, a maioria foi martirizado, com exceção de 1, 2, Judas não foi martirizado, Judas se suicidou, e João não foi martirizado, morreu de idade, morreu de velho. Né? Nenhum deles foi bem sucedido aos olhos do mundo, mas ao olho da Escritura, pela lente da Escritura, eles deram fruto no tempo apropriado. Eles foram árvores plantadas à margem de águas. Essa árvore plantada à margem de água corrente tem um outro detalhe. Ela é muito mais forte. Por quê? Porque as raízes são mais profundas por serem mais irrigadas. Então, essa raiz mais profunda garante o quê? Mais resistência a impacto. E a igreja do primeiro século levou impacto, mano. Sim. Levou pancada, levou paulada. Esses caras foram prósperos. Por que é importante a gente dizer essas coisas? Porque talvez alguém está nos assistindo e pensando, não, mas eu não sou rico, tá tudo dando errado na minha vida, como alguém me chamou essa semana e disse, cara, preciso conversar contigo. Tá tudo dando errado na minha vida, morreu alguém que eu gosto e não vejo mais sentido, estou pensando em me desviar. Vou voltar para o mundo, vou voltar para as festas. Vai resolver. Aí eu perguntei, cara, entendo tua dor, entendo tua frustração, entendo o período difícil que tu está passando, mas te faço a pergunta. Tua decepção é com Deus? Foi Deus que te mentiu? Foi Deus que te enganou? Deus te usou de uma forma que ele tirou proveito de ti? E eu já respondi antes que ele me respondesse. Com certeza não. Deus não mente, Deus não erra, Deus não usa ninguém para benefício próprio. A frustração não é com Deus. A frustração é com a vida. E a vida, em momento nenhum, a Bíblia vai dizer que é fácil. Sim. O cara que escreveu esse texto que a gente está lendo, o Salmo 1, não teve vida fácil. Ele foi ungido rei com 15, 16 anos, ele foi se tornar rei lá na frente, 30 e poucos anos. Ele foi esquecido pelo próprio pai. Deixado pelo pai cuidando das ovelhas num jantar, num banquete com o profeta Samuel. Entende? O rei em exercício, Saul, que já havia sido rejeitado por Deus, mas continuava no cargo, perseguiu esse cara, tentou matar esse cara. Para fugir de Saul, ele tem que se infiltrar no meio dos filisteus, se fingir de louco para o rei dos filisteus não matar ele e deixar ele vivendo em um canto. Bah, coitado, Davi morreu. Morreu não, enlouqueceu, deixa ele aí, não vou matar. Então, não foi vida fácil. O próprio Jesus diz que no mundo tereis aflições. Paulo deixa claro que a gente vai enfrentar dificuldades, ele estava pronto, ele vai dizendo tudo posso naquele que me fortalece. Antes disso ele está falando, cara, aprendi a estar satisfeito, viver contente, tendo pouco ou tendo muito, estando com fome ou bem alimentado, estando nu ou tendo que me cobrir. Então, não é sobre vida fácil. Fica a dica, o evangelho não é sobre vida fácil. Vida com Deus não é sobre vida fácil. Bíblia não é sobre vida fácil. É sobre ser alguém, verso 2,
que tem sua plena satisfação na lei do Senhor e que nela medita dia e noite. De novo a expressão dia e noite. Sim. Por que essa ênfase? Tu já ensinou isso alguns episódios atrás. Se a Bíblia dá ênfase a alguma coisa, é porque é importante. Se a Bíblia repete, é porque ela está dando ênfase. Se ela está dando ênfase, é porque é importante. De novo, está vindo essa história de meditar na lei do Senhor, dia e noite. Se tu faz isso, tu será, é uma consequência. Tu vai ser uma árvore plantada junto à margem de águas correntes. Tu vai aguentar pancada, tu vai aguentar pressão. Por quê? Tu tem raízes onde? Em Deus. Tu tem raízes na Escritura. Tu tem raízes na palavra. No momento mais terrível da vida. Jesus ele tem raízes onde? A gente discutiu isso anteriormente. Jesus ele tem raízes na Bíblia e ele começa a citar o Salmo 22. Por quê? As raízes dele, como o bom judeu que era, estavam no Velho Testamento. É isso? Respondido. Respondido. Eu sabia o que vinha, mas é válido a gente perguntar essas coisas porque a nossa mente do brasileiro, a gente, ou até do nosso lado do mundo, ela já nos leva a bem-sucedido, tu já leva aos bens, à fama, a outras coisas. Uma boa casa, uma boa vida, um bom carro, uma família feliz, sem doença, padrão perfeito. Exato. Sempre gosto de lembrar, mano, falando sobre isso. Um dos menores países do mundo também é um dos mais ricos do mundo. E também é o país que tem a maior taxa de suicídio do mundo, Suíça. Pequeno, rico, porém sua riqueza não garante felicidade, por isso as pessoas, no desespero, nos traumas da psique, tô lendo o livro de psicólogo, viu? Nos traumas da psique, essa pessoa não encontra respaldo no dinheiro, não encontra respaldo na família e ela apela ao suicídio. Não resolve nada, só deixa uma lacuna e uma angústia muito grande no coração da família. Se as raízes estivessem aqui, ia ser como uma árvore plantada e ia aguentar pressão. Então não é sobre riqueza. Ainda que Deus possa te abençoar com riqueza. Deus possa fazer isso, mas não é o tema central. Boa. Bom, e agora para a gente coroar isso tudo que a gente vem falando e que a gente já citou umas 2 ou 3 vezes, vamos ler mais uma vez. A gente leu no episódio passado alguns trechinhos. O Salmo 119. A gente tem umas quantas porções dele. Ele é grande, né? Mais 170 versículos. 176. 176. Credo. É versículo pra caramba. Mas é um salmo que, até tu usou a expressão, é uma carta de amor. Sim. Sobre a palavra de Deus, né? Então, é riquíssimo e vale a pena a gente ler essas porções. Vamos pegando uma para cada um aí, o que tu acha? Vamos lá. Eu começo? Isso. Agarrado então. Salmo 119, do 1 ao 4. Diz assim: Bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem segundo cada um quer. Não é o que diz o texto. O que o texto diz? E que vivem de acordo com a lei do Eterno. Felizes os que guardam suas prescrições, as prescrições do Eterno, de Deus, e o buscam de todo o coração, não se entregando à prática de iniquidades, seguem seus caminhos no Senhor. Promulgaste teus preceitos, para que sejam observados com diligência. Salmo 119, já começa assim? Puxa vida, cara. Esse versículo último aqui, o 4, né? Promulgaste os teus preceitos para que fossem diligentemente seguidos. Deus é Senhor. E como Senhor, Ele deu uma lei para ser seguida. Não é uma dica, né? Eu trabalho com consultoria, a gente dá a opinião e a pessoa toma a decisão que ela quer. Não é essa a relação de Deus com nós. Não é um consultor. Não é um consultor, é dono. Isso. Ele é dono das nossas ações. A gente, até certo ponto, pode escolher não obedecer, mas vai ter consequência, vai ter um juízo, a gente vai ser cobrado por isso. Então, Deus dá a lei dele para ser seguida. E para ser seguida, a gente precisa conhecer.
E para conhecer, a gente precisa meditar de dia e de noite, como a gente viu no Salmo 1. Eu gosto, cara, desse termo, diligência. O que é diligência? Numa síntese do Zeca. Diligência é fazer algo da melhor forma possível no menor tempo possível. É a diferença entre o diligente e o apressado. Eu sempre gosto de usar como exemplo, e agora está até na moda no Facebook. O cara que vai construir uma parede. Então, tem o apressado, e o cara vai levantando os tijolos de qualquer jeito para acabar rápido e largar fora. O diligente ele não está preocupado com a hora de ir embora. O diligente está preocupado que o serviço seja feito da melhor forma possível, com excelência, se for possível. E aí tu vê um muro torto, que seria o que eu ia construir porque eu não sou pedreiro, e um muro perfeito, com cada tijolo alinhado, todas as linhas perfeitas, tudo certo, no nivelamento, no prumo, perfeito. A diligência é isso. Por que é importante? Porque o texto diz: promulgaste os teus preceitos para que sejam observados com diligência. Ou seja, Deus não deu a lei para que a gente obedeça do jeito que a gente quer. Ou de qualquer forma. Almeida fala: cumpramos a risca. A risca, com diligência, da melhor forma, da forma que tem que ser. Cara, e isso é o que a gente já falou lá atrás, né? É o que a gente já falou lá atrás. Por que que Deus deu a lei escrita? Por que que não foi apenas a lei oral, passando de geração em geração? Não chegaria até nós. Segundo, tá aqui. Essa talvez seja a resposta. Deus promulgou os decretos escritos para que sejam seguidos à risca, para que sejam observados com diligência. Boa. Eu vou ler o 15 e o 16, ainda Salmo 119. Aí, ó. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Então, primeiro fala, olha, vou meditar. De novo? De novo, mais uma vez. E as tuas veredas terei respeito. É um pouco daquilo que a gente vem falando sobre o temor, sabe? Respeitar a Deus, temer a Ele, não querer desagradá-lo. Isso é respeito. Respeito não é distância. Até porque Deus quer que a gente seja próximo, seja íntimo dele. Mas ainda com reverência, ainda com zelo, com temor da presença dele, né? E aí foi o que também, mais uma vez, Salmos 1, né? Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Por quê? Porque medita, né? Porque Deus aprove Deus nos propagar a palavra escrita para que chegasse até nossos dias de hoje. Então, mais uma vez, por isso que Deus foi perfeito nessa escolha de perpetuar a palavra dele de forma escrita para nós. Caso não tenha ficado claro, e eu acho que não ficou, por que a gente pulou do Salmo 1 para o 119? A nossa ideia é chegar até Davi, chegamos. O Salmo 119 não se sabe quem escreveu. Então, alguns historiadores, alguns teólogos vão atribuir a Davi, outros historiadores e teólogos vão atribuir à família de Asaf, e um grupo maior, talvez até, diz que é um salmo escrito no período pós-exílico. Então veio bem lá na frente, depois de tudo o que a gente vai conversar no próximo episódio. Que a gente vai pegar o período ali dos reis, da divisão dos reinos e dos profetas. Mas se foi Davi que escreveu, e eu até acho que pode, porque, cara, eu consigo imaginar o Davi bíblico, o Davi que escreveu o Salmo 1, escrevendo esse. Parece que o coração tá ali, existe paixão, existe conexão entre frases, citações. Eu consigo imaginar isso muito fácil. Verso, então, agora 46 ao 48, diz assim: diante de reis falarei dos teus testemunhos, sem ficar envergonhado, pois encontro todo o prazer em teus mandamentos. Eu os amo sinceramente. Levanto as mãos para os teus mandamentos, que amo muito, e meditarei em teus decretos. O escritor,
ele vai usando esses termos intercambiáveis. Lei, mandamento, decreto, estatuto, né? Escritura, ele vai fazendo essa troca de palavras, mas ele está sempre se referindo à mesma coisa. Ele está sempre se referindo ao que está escrito. A lei de Deus, aos mandamentos de Deus, os decretos de Deus. Aqui tem um detalhe interessante. Verso 48. Como é que está na Almeida? Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Então tem duas possibilidades de significado. Esse levantar de mãos. O primeiro, levantar as mãos tem a ver com adoração. Eu estou levantando as mãos, eu estou demonstrando adoração, eu estou adorando. Segundo, que é a interpretação que eu gosto, parece que faz mais sentido ao texto e faz mais sentido ao que a gente está falando. Levantar as mãos, desde culturas antigas até hoje, tem a ver com rendição. Então, na guerra, quando um exército queria render-se, soltavam as armas e levantavam as mãos. Era sinal de rendição. Os filmes policiais da década de 90, chegava o policial no bandido, parado, levanta as mãos. E o cara, né, se rendia. Muito provavelmente é sobre rendição que o texto está falando. Então ele está dizendo, eu me rendo aos teus mandamentos, que eu amo muito, e por isso eu medito nos teus decretos. Essa rendição é uma necessidade. Sim. É necessário um coração rendido diante da palavra de Deus. De novo, eu acho que a gente falou isso no episódio anterior. A Bíblia não é um livro científico, não tem pretensão de ser, mas quando ela é científica, ela é precisa. Ela é exata, ela é cirúrgica. Mas é preciso um coração rendido para reconhecer essas coisas. Sim. É preciso um coração rendido para entender que Deus escolheu um povo, Deus escolheu alguém para libertar esse povo. Esse libertador escreve um livro, 5, na verdade, né, a Torá, o Pentateuco. Esse livro se torna norma de regra, norma de vida, e durante anos, séculos, isso vai passando para frente. E aqui a gente tem um cara que já está anos à frente do tempo de Moisés, e ele continua olhando para trás, olhando para a lei, olhando para o que está escrito, e ele diz, eu amo, eu tenho prazer na lei, eu vou falar da tua lei diante de reis e eu não vou ficar envergonhado e eu levanto as mãos. Eu adoro ou eu me rendo, que também faz muito sentido. Boa. Vamos seguindo 119, eu vou ler 54 ao 56. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Que massa, né, cara? Ele vai falar, olha, me lembro de ti durante a noite porque eu guardo, porque eu medito, né? Se eu não guardo, se eu não medito, eu não vou me lembrar. Eu vou me esquecer de quem Deus é, do que Ele fez. Vou deixar de reconhecer a obra dele, né? Quando a gente é salvo, quando a gente crê. É bom a gente voltar a lembrar. E para voltar a lembrar, a gente precisa ter o contato. Sabe? A grandiosidade da obra de Cristo, de onde a gente foi resgatado, quem a gente era antes, quem a gente passou a ser depois, né? E é isso que ele está falando. Me lembro de noite porque eu tenho observado, tenho meditado na tua lei. Verso 71 e 72. Lá vem. Olha o que esse cara vai dizer pra gente que pensa, voltando ao Salmo 1, que ser bem-sucedido é ter vida fácil. Diz assim, foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos. A lei da tua boca vale para mim muito mais do que milhões em ouro e prata. Então, ser bem-sucedido para a cabeça do escritor do Velho Testamento, seja ele quem for, não tem a ver com uma vida fácil, porque o cara está dizendo que foi bom ter sido castigado, e não tem a ver com riqueza, porque ele está dizendo a lei vale mais do que milhões em ouro e milhões em prata. Isso é ser bem-sucedido, no olhar bíblico. E aí a gente tem que escolher, e por isso a importância de estar rendido, a gente tem que escolher qual olhar a gente vai ter da vida. O livro que eu disse que eu estou lendo é um psicólogo
olhando para os evangelhos, olhando para Jesus e para a Bíblia a partir da lente da psicologia, que é uma leitura possível. Só que eu preciso não ler a Bíblia a partir da minha perspectiva, eu preciso ler a minha vida a partir da perspectiva bíblica. Sim. Eu preciso enxergar a minha vida a partir do ponto que a Bíblia propõe. Não é o que eu acho, não é fazer o que eu entendo, o que eu quero fazer. Não, eu preciso estar rendido e colocar a Bíblia como norma. Então, ela aponta para o norte, eu sigo para o norte. Quando ela aponta para outra direção, eu sigo essa direção. Estar rendido é isso. Ser bem-sucedido, voltando ao Salmo 1, é isso. Foi bom para mim ter sido castigado. E a gente pode trocar aqui o castigado por qualquer outra coisa. Foi bom para mim ter sido demitido, foi bom para mim ter sido abandonado, foi bom para mim ter crescido sem pai, foi bom para mim ter crescido sem mãe. Cara, foi bom para mim qualquer coisa. Se esse período de sofrimento te levou ao aprendizado e o aperfeiçoamento dentro dos decretos da lei. Esse raciocínio é bem parecido com o que Paulo vai escrever em Romanos 8. De que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O próprio Paulo vai dizer nesse texto, e ele não está falando da cabeça dele, ele está citando um salmo, que a gente já até leu em outro episódio, de que nós somos como ovelhas destinadas ao abatedor, ao matador. Cara, vai ter dificuldade na vida. Vai ter tribulação, vai ter guerra, vai ter conflito, vai ter problema em casa, vai ter problema no casamento, vai ter problema na igreja, vai ter problema na política, vai ter tudo. Talvez até perseguição, vai ter todas essas coisas. Se eu fizer a leitura a partir da Bíblia, todas essas dificuldades vão me levar a um lugar de aprendizado da Escritura. Vão me levar a um lugar de aperfeiçoamento na Escritura. É isso? Tem mais? Tem. Para encerrar agora, 97 até o 106. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mal desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. 108 e 109. Aceita, Senhor, as ofertas de louvor da minha boca e ensina-me os teus juízos. 109. A minha vida está sempre correndo perigo, mas não me esqueço da tua lei. Observar a lei, conhecer a palavra, ter contato diário, meditar, não é para quem tem vida fácil. Não é para quem está rico, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada. Ah, estou ocioso, vou ler a Bíblia. Não. A minha vida está sempre correndo perigo, mas eu não me esqueço da tua lei. Cara, e tu leu aí um dos mais famosos, né, do Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que a gente vai dizer? Como que eu vou achar que não é importante a Escritura? Como que eu vou, hoje, período pós-moderno, como que eu vou olhar para trás e dizer, não, o Velho Testamento não é importante? Para Moisés, a história lá de Abraão foi importante. Para Josué, o que Moisés escreveu, que são os primeiros 5 livros, era importante. Para o período dos juízes, o que Josué perpetuou, que vinha lá de Moisés, era importante. Para os reis, era importante. Davi e o escritor do Salmo 119 estão dizendo, o que está lá atrás é importante. Então,
eu não posso querer separar as coisas. Uhum. É o conceito básico que a gente repete toda hora. A Bíblia interpreta a Bíblia. Não existe velho sem novo, novo sem velho. Os dois são complementares, são necessários um ao outro. A gente não pode querer ler só uma coisa e não ler outra. Precisamos da Escritura como um todo. Uhum. Essa é a mensagem que a gente quer deixar hoje. Essa é a ideia que precisa estar claro na nossa cabeça, na cabeça de vocês. A lei, a palavra, a Escritura é importante. Sim. E a gente encerra com essa frase. A minha vida está sempre correndo perigo, mas não me esqueço da tua lei. Boa. Muito bom. Baita EP. Então, gente, muito obrigado pela companhia mais uma vez. Deu um baita episódio, bastante coisa para conversar, para meditar. Então, vou reforçar o pedido. Te inscreve no nosso canal no YouTube. Deixa teu comentário aí sobre algum salmo que tu lembrou, sobre algum versículo, alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, fica à vontade, algum elogio, crítica, seja lá o que tu quiser. Deixa teu like aí no vídeo. Se tu tá nos escutando no Spotify, nos assistindo pelo Spotify, segue a gente, dá 5 estrelas. As nossas redes sociais, como eu comentei, estão aí na descrição. Manda para aquele teu amigo que tá de bobeira, manda no grupo da família que tá só se brigando, só mandando figurinha de bom dia. E até o próximo vídeo. Abração. Valeu!